Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para um bate-papo, uma conversa franca, Priscila Gênio, ela que é escritora, mentora de mulheres. Eu quero que você participe do nosso programa hoje. O tema é Paz em Tempo de Guerra. E eu queria fazer uma pergunta para você, porque hoje temos concurso cultural e o prêmio, um livro e-book, e o título do livro é Ativação, 15 histórias para mudar sua vida. Um livro com a compilação de Elizabeth Borges. E a nossa entrevistada tem um capítulo do livro onde ela conta a sua história. Mas para você ganhar o livro, você precisa participar. Você pode comentar o tema, você pode fazer uma pergunta para a Priscila ou responder a nossa pergunta. O que você faria se tivesse que deixar o seu país, o país onde mora, de um dia para o outro? O que você faria? Responda essa pergunta através do 0 operadora 11 9 7418 56 ou através do nosso canal do YouTube. Queremos, então, a sua participação. O Conversa Franca começa agora. Conversa Franca com Dora Bomilca. E voltamos para o Conversa Franca de hoje. Você não pode perder. Estamos falando sobre paz em tempo de guerra. E a nossa entrevistada, Priscila Gênio. Priscila, para quem não te conhece, quem é você e como começou a sua história vivendo no Oriente Médio? Olá, eu sou a Priscila Gênio. Eu sou de formação engenheira, mas hoje eu me julgo escritora, mentora de mulheres, porque eu tenho um grupo de mulheres onde eu moro hoje no Bahrein. Com essa mudança de países que começou a gente indo para a África do Sul, daí eu acabei abrindo mão da minha carreira. Daí eu tive que encontrar alguma coisa para mim, né? Alguma coisa que eu digo assim, que meu marido ia a trabalho e eu ia à missão. Então a minha missão foi começar um grupo de mulheres. E lá na África do Sul era em relação ao empreendedorismo, e é hoje que eu tenho lá no Bahrein, são mulheres que a gente busca espiritualidade, né? Um crescimento individual de cada uma delas. Então é por isso que hoje eu moro lá no Bahrein, e infelizmente a gente está passando o que está passando hoje agora, que a gente escuta por aí, né? Nas redes sociais. E como é a vida cotidiana em um lugar onde tem sirenes e alertas que fazem parte da rotina? Hoje em dia está bem rotina, né? Que já desde que começou a guerra, já está há um mês com essas sirenes e é todos os dias. Todos os dias, normalmente, a gente vê que parece que é cronometrado. É 1h da manhã, 3h da manhã, 5h. Às vezes tem mais, menos. Às vezes é só um alerta no celular, ou a gente escuta a sirene mesmo, né? Para se recolher. Mas como eu nunca tinha vivido isso, né? Então o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Quando eu escuto a sirene, a gente se levantava e ia para um lugar seguro da casa. Porque cair um drone ou um míssil na nossa casa, ou destroços, seria bem remoto pela localização onde a gente mora hoje. Mas estourar os vidros poderia acontecer sim. Tanto é que a gente sentia a vibração. Então, quando acontecia esses momentos, a gente ia para um lugar seguro da nossa casa, que a gente já deixou esquematizado com água, almofada e tudo mais. E como a gente ia com as crianças, a gente deixava o lugar mais tranquilo, que seja uma brincadeira, um momento de estar junto, a gente fazer alguns jogos, mas tem pessoas que acabam
não falando nada, que era o caso do meu marido, que ele só queria ter certeza que tá tudo em ordem. Tem outros que dormiam, mas foi assim que a gente foi vivendo. Eu fiquei por isso por um pouco tempo, mas tem pessoas que já estão fazendo muito mais. Imagina outras pessoas que já vivem essa situação de guerra há anos, que é assim todos os dias. Eles até têm bunker, né? E em que momento você percebeu que a situação estava ficando séria? Quando eu percebi que estava ficando sério, é que meu marido já não conseguia mais conversar com a gente já não conseguia conversar entre si para falar o que realmente estava acontecendo, né? Então, eu foquei no que eu podia fazer, né? Então, o que eu posso fazer? É ir num lugar seguro. Ah, posso comprar comida a mais? Compro comida a mais, né? Então, eu posso sair do país? Posso, então por que não sair do país? Né? Então, para eu sair do país, eu preciso de visto. Então, nós tiramos o visto. Então, a gente tomou uma decisão muito rápida. Meu marido, ele é muito ágil nesse sentido, né? Então, a gente já tirou o visto de um dia para o outro, já estava na Arábia Saudita de um dia para o outro, e depois de 3 dias a gente já pegou um avião, que a gente ficou fazendo uma escala bem longa, parando em alguns países antes de chegar aqui, né? Então, meu marido, ele não quis ver para crer, né? Ele quis retirar a gente logo do lugar. Mas eu vejo que muitos amigos nossos ainda estão lá, que eu acompanho ainda os grupos de brasileiros que estão lá, né? A embaixada de evacuar alguns brasileiros que querem sair, sabe? Ajudando com visto e tudo mais. Então, é uma situação individual e que cada um escolhe o que é melhor para sua família, né? O que atende. Eu aproveitei umas férias que as crianças teriam para vir, mas semana que vem supostamente eu queria ir embora hoje de volta pro Bahrein, porque a aula das crianças começa dia 29, domingo. Mas não vai ser possível, como eles vão continuar online, a gente deixou assim mesmo e vamos ter aulas online. Eu estou esperando agora o próximo, daqui 2 semanas, para eu avaliar se eu volto ou não. Né? O que eu estou aguardando hoje é a escola abrir. A escola abre, eu volto. Se a escola não abrir, então eu não volto. É isso que eu estou focando agora para me deixar em paz, para me deixar tranquila em meio a essa situação. E Priscila, como foi a decisão de vir para o Brasil com seus filhos e enquanto o seu marido permaneceu lá? Isso para mim foi bem complicado, né? Então, como eu disse, no primeiro momento a gente foi para a Arábia Saudita, ele queria já mandar a gente sozinho para lá. Eu falei, eu não vou. Para ficar lá, você não vai trabalhar aqui mesmo, você vai trabalhar online, então você tem que ir comigo. Né? E daí ele foi comigo pra lá, daí ele queria levar a gente de carro e deixar a gente voltar. Eu falei, não vou, a gente vai de táxi, a gente vai de motorista pra não precisar se preocupar com o carro, caso piore a situação e você tenha que ir embora com a gente. Mas quando a gente chegou lá e ele comprou a nossa passagem, eu entendi a responsabilidade do meu marido perante aos funcionários, perante a empresa que ele trabalha lá, dele ficar, né? Então, só aí que eu consegui aceitar, porque eu vou até o limite, até o momento que eu posso fazer alguma coisa. Quando chegou o momento, eu disse que não tinha como ele ir, porque eu entendo que a responsabilidade dele é maior, né, neste momento, com as pessoas que trabalham com ele, que as famílias estão desestruturadas. Então, às vezes, precisa ter algumas pessoas até dentro da sua empresa para que possa ajudar os outros a estruturar, né? Então, eu vi isso, que meu marido poderia estar ajudando algumas pessoas nesse sentido. E até outras famílias que ainda ficaram lá. Né? Então, ele me relata de momentos de sirene, né? E o que está acontecendo agora no Bahrein é uma coisa inevitável, não inevitável, uma coisa que não é normal. Tá chovendo também, que não é normal. Então, estão até alagando as ruas. Parece que até vai passar um tornado hoje lá, então eu não sei. Então, são várias coisas que estão acontecendo que parece piada, mas é o que está acontecendo e pode acontecer. Então, isso nos leva a pensar que a gente pode passar por diversas situações que a gente não tem controle, como agora a natureza, né, que está agindo por lá. Né? Então, eu gosto de linkar isso com as coisas do nosso dia a dia, de entender que as lições que a gente aprende não só, e as decisões que a gente toma não é só mediante uma emergência, mas na emergência a gente tem que tomar decisão rápida. Por isso que a gente precisa, às vezes, ter um planejamento, de se um dia acontecer, uma coisa que eu gosto de dizer é, a gente usa o cinto de segurança não para que não aconteça o acidente, mas se um dia acontecer o acidente, eu vou estar mais seguro, eu vou evitar que ele se agrave mais, né? Então, é nessas situações, nesses pontos que eu me baseio. Qual vai ser o meu cinto de segurança em cada situação que eu possa passar ou não, que eu estou enfrentando?
E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Priscila Gênio, ela que é escritora e mentora de mulheres. E o nosso tema de hoje, pois é, paz em tempos de guerra. E a minha pergunta para o ouvinte, o que você faria se tivesse que deixar o país onde mora de um dia para outro? O que você faria? Responda essa pergunta, ou quem sabe você pode comentar o tema, paz em tempos de guerra, ou ainda fazer uma pergunta para a Priscila, porque hoje tem concurso cultural e você pode ganhar o livro Ativação, um e-book, são 15 histórias para mudar a sua vida. Você quer ganhar? Então participe através do 011 974181456 ou através do nosso canal no YouTube. Nós aguardamos a sua participação. E o Conversa Franca retorna agora e bate um papo com a Priscila Gênio, ela que é escritora e mentora de mulheres e fala sobre paz em tempos de guerra. Priscila, qual foi a emoção mais difícil de lidar durante este tempo? Isso é uma coisa que eu tenho lidado comigo minha vida toda, que eu sou muito racional, né? Então é difícil eu listar a emoção. Mas quando tudo estava acontecendo, eu não tinha emoção. Eu não conseguia pensar em nada, eu simplesmente focava no meu agir. Depois que eu cheguei realmente, que sabe, que eu consegui falar com meu marido, é uma mistura de medo, de emoção, de proteção das crianças, de entender se eu estou realmente escolhendo o que é o melhor ou não para eles, se é uma decisão correta, será que eu estou fugindo da minha casa, né? Porque tudo que eu queria é estar em casa, eu estou amando estar aqui no Brasil, curtindo a minha família, estando com a minha família, mas eu não estou de férias. Então essa emoção é diferente, né? Então, de abandonar a casa, sabe? Com tudo, eu simplesmente enfiei o que eu podia na mala muito rápido e fui. E entender que o que é importante eu pôr na minha mala ou não, sabe? Então, esse desapego em relação às coisas, eu comecei a entender que o mais importante mesmo é eu estar com a minha família, eu estar com pessoas que eu gosto, eu focar nisso, repensar aquelas coisas. O que eu teria que fazer? O que mais eu posso fazer que se de repente tudo acabar hoje, né? Então, por que a gente espera chegar em momentos desses pra gente pensar nisso, né? Então, eu busco em Deus isso, para Ele me trazer essa paz, para Ele entender que realmente eu fiz tudo que eu precisava fazer no momento, né? Então, eu viver o aqui e o agora. Se eu tenho que viver o aqui e o agora, como que eu posso viver eles da melhor maneira que eu posso? E assim eu consigo controlar mais as minhas emoções, porque não é fingindo que eu não tô triste, ou que eu tô com medo. Mas porque eu estou com medo, eu reajo desse jeito. Porque eu estou triste, eu faço isso. Eu estou triste, então eu vou ligar para o meu marido, eu vou ligar para minha mãe, eu vou ligar para uma amiga, sabe? Eu estou com medo, como que eu posso fazer para esse medo diminuir dentro de mim, né? E para que ele vá embora, que ele sirva de alavanca e não que ele me faça paralisar, mas que ele possa ir para frente. Então eu acho que não existe sentimento bom ou ruim nesses momentos. Existe o sentimento que você tem. E esse sentimento tem que fazer você agir de alguma maneira, que isso vai ser bom para você, né? Então é isso que eu foco. Mas sentimentos é um mix de todas as emoções. Vem tudo junto. Agora, o versículo diz, a boca fala o que o coração está cheio. O que esse versículo fala para você nesse contexto de guerra, já que você é uma mulher cristã e tem muita gente à sua volta que, naturalmente, não são cristãos? Isso é uma coisa verdade. Nossa boca fala que nosso coração está cheio. O que você tem alimentado o seu coração? Né? Então, eu, como uma mulher cristã, eu leio a palavra, eu oro, eu medito, eu busco conversas a respeito de espiritualidade, como eu disse no começo, que eu tenho grupos focados nisso. E muitas vezes as mulheres que estão lá não têm a mesma fé que eu, mas a gente tem respeito mútuo de entender o que cada um pensa. E eu entendendo o que o meu coração fala, do que minha boca fala, que o meu coração tá cheio, é isso que eu me preocupo, do que eu vou me encher.
de notícias que só falam sobre tragédias, de mensagens de paz, e é isso que eu busco. Porque hoje, como eu não posso estar mais presencial com as meninas, a gente está fazendo reuniões online. Né? Eu estou fazendo alguns vídeos que eu estou gravando no YouTube para divulgar para aquelas que não podem estar nem online nem presencial. E a gente vê como um suporte, como alguém do seu lado ajuda para a gente passar por essas dificuldades. Eu vejo a importância dessas mulheres na minha vida, a importância de ter pessoas que querem me acolher, que querem me ouvir, que não querem me julgar o que eu penso ou deixo de pensar, e as atitudes que eu tomei, as decisões que eu tomei de sair ou não do meu país, né, que eu moro hoje, né, de deixar ou não meu marido. Tem pessoas que eu escuto, você não pode deixar teu marido, você não podia ter saído tão cedo. A gente escuta tantas coisas, mas a gente tem que entender o que realmente você precisa fazer para você e sua família. E isso está muito ligado com o que você enche seu coração, né? O que o coração está te dizendo para te guiar. Então, uma coisa que eu recomendo é se cerque de pessoas que tenham pensamentos iguais a você, para que você cada vez mais possa encher esse coração, para que ele não seja manchado. Você tem mulheres cristãs, homens à sua volta? Tenho. Hoje eu tenho. E aqui no Brasil eu vejo tão gostoso como a rede de apoio que vocês criaram depois de uma certa idade. Eu falo, eu quero isso para minha vida também. E eu vejo que isso eu tenho criado. Eu tenho buscado pessoas que querem dividir a palavra, que estudam a Bíblia comigo, que querem crescer mais, né? Então, isso faz toda a diferença nas decisões que você vai tomar. Que você não vai ouvir coisas vazias que o mundo quer trazer para você, do que é mais fácil, né? Não sei por que veio na minha mente, por exemplo, alguém que tá chateada com o marido que quer se separar. Da outra fala, separa mesmo, tá errado, ele não pode fazer isso com você. E, em vez de querer te aconselhar a ouvir, a entender o que tem o teu marido e talvez os teus comportamentos que pode gerar isso no teu marido. Então, esse tipo de pessoa te ajuda a crescer e até te apoiar se você decidir continuar ou não com o que você tá pensando. Mas você tem que rodear de pessoas que te ajudem a posicionar desse jeito. Priscila, não sei se lá existe, mas aqui, como evitar cair nas fake news e em discursos que geram mais medo do que verdade? Tá cheio de fake news. Tem muita fake news. Então, até lá, a gente recebe mensagens erradas que pessoas ficam alarmadas. O que aconteceu recentemente? A gente estava passando pelo Ramadã e teve a festa do Eid. E lá, eles têm comuns de também soltar canhões. Então, estavam disparando canhões em meio à guerra para celebrar o ano novo deles. Então, era mensagem do grupo, tá vindo outra bomba, eu não recebi alarme. Então, tem muitos fake news em todos os lugares. Por isso a importância de ter pessoas sábias do seu lado que conseguem discernir isso. Porque hoje em dia a informação é muito fácil, mas você conseguir ter o discernimento de pensar o que tem por trás disso e que é realmente a mensagem que eles querem passar ou não, né? E o que realmente é real ou não. Eu vejo muito sensacionalismo nas mensagens e nos jornalismos aqui, né? Porque normalmente as pessoas querem ouvir. E não necessariamente aquilo que acontece lá. Porque quando eu imaginava a guerra, quando eu via os filmes de guerra, era tudo destruído, era todo mundo correndo o tempo todo, você abaixado o tempo todo. Mas não é. Lá a vida tá normal. Por exemplo, eu recebi pessoas que estão fazendo aula de vôlei, que tem entrega de comida, o pessoal tá saindo para trabalhar. Então, às vezes eles preferem trabalhar do que estar em casa. Então, não é essa notícia que o pessoal às vezes recebe, tipo, que não dá para trabalhar, que tá todo mundo trancado em casa. Isso não é verdade, né? E como tem uma bomba atrás da outra, também não é verdade. Normalmente está sendo mais na parte da noite e às vezes não é mais o mesmo volume que tinha como antes. Muito bem, e o Conversa Franca de hoje bate um papo com a Priscila Gênio, ela que é escritora e mentora de mulheres e traz o tema Paz em Tempo de Guerra. O Conversa Franca volta daqui a pouco. E o Conversa Franca bate um papo com a Priscila Gênio, ela que é escritora e mentora de mulheres e traz o tema Paz em Tempo de Guerra. E lembra que tem prêmio hoje.
o livro Ativação, o e-book. São 15 histórias para mudar a sua vida. Se você quer ganhar, responda a pergunta: o que você faria se tivesse que sair de onde você mora correndo de um dia para o outro? Conta para a gente aí através do 011 97418 1456. Bom, Priscila, conta para a gente uma situação difícil que você percebeu claramente a mão de Deus lá no Bahrein. Eu estava lá e daí teve um casal de amigos nossos que pediram para ficar na nossa casa, que a questão, às vezes, a gente precisa estar unido, né? Então, eles pediram para estar em casa e daí a gente dormiu todo mundo na sala. E a gente vê como realmente, como a gente conversou aqui antes, é o suporte de pessoas, você tá com um meio de pessoas, né? Então, a gente ia lá pro nosso bunker, né, no banheiro, e a gente jogava, né? E a gente via claramente o olhar de preocupação nas pessoas, mas a gente via o cuidado de Deus conosco lá, né? A gente via as portas se abrindo em relação a vistos que a gente pedia, a situações, acabava acontecendo uma coisa atrás da outra, né? E uma coisa que acalentou bastante quando a gente estava ouvindo o bom atrás da outra é que a gente queria um doce, a gente não tinha comprado ainda no supermercado. Eu falei assim, gente, e agora? Será que entregam ainda? A gente pediu para entregar leite condensado pra gente. Olha só, daí a gente pediu perdão pela pessoa que foi entregar pra gente, mas era a maneira que a gente se sentiu abençoada e protegida por Deus, que a gente podia fazer um brigadeiro, né? Então, às vezes a gente vê umas coisas pequenas, né? E mostrar também para essas pequenas pessoas que fazem essas entregas que eles são importantes, que muitas pessoas estão passando por dificuldades, que não conseguem se equilibrar emocionalmente e às vezes fingir que pelo menos um brigadeiro é uma coisa normal que está acontecendo na sua vida, ele pode trazer isso para a gente, né? Então, foi uma bênção para mim ver isso, né? E ver a mão de Deus nesse sentido, de ver situações de pessoas que saíram de prédios que depois foram alvejados, né? Então, a gente conhece casos de pessoas que não estavam ninguém no prédio quando foi alvejado. Então, Deus protege a gente o tempo todo e a gente não tem ideia, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de sair ou consegue sair muito rápido ou pede para esperar um pouco mais, mas é muito bom ver o olhar de Deus e ver, assim, quando cada um cumpre seu papel. Quando meu marido estava cumprindo o papel dele de provedor, de proteger a gente, e eu permiti que ele fizesse isso, sem eu questionar, eu fazia o que ele pedia, e eu também protegia as crianças. Quando cada um faz as suas coisas, a gente vê a mão de Deus fazendo. Foi uma coisa simples, mas muda. E o que significa ser feliz onde Deus nos coloca mesmo num contexto difícil? E eu estou vendo que os nossos ouvintes estão vendo o seu sorriso. Então, de felicidade. Como é que é isso? Deus tem conversado muito comigo a respeito disso. E eu consigo entender que é quando eu entendo quem eu sou, quem Ele criou para eu ser, qual é a minha essência. Porque quando eu entendo quem eu sou e não importa onde eu esteja, eu consigo ser eu mesma, eu vou estar feliz, eu vou estar bem onde quer que eu esteja, porque eu estou sendo eu mesma. Se eu tenho que fingir quem eu sou, ter atitudes diferentes de quem eu sou, eu não estou bem. E isso abala as pessoas ao meu redor, quando eu forço alguma coisa, né? Então é isso que eu tenho treinado muito, de estar bem não importa onde eu esteja. E daí isso me faz pensar em algumas coisas, né? Aonde eu estou? Aonde realmente eu estou? Será que eu sei aonde eu estou? Quem são as pessoas que estão ao meu redor que eu posso contar? E que atitude eu, Priscila, tenho que fazer para que possa mudar o meu meio? Porque não adianta desejar que outras pessoas mudem. Eu tenho que fazer o que está no meu controle. O que eu posso fazer, né? Quais são as minhas decisões que podem mudar onde eu estou? Começando pelo lidar com as minhas emoções, né? E planejar se caso acontecer. Isso aconteceu muito rápido o ano passado, né? E só foram 2 dias. Esse ano já vai completar 1 mês que está acontecendo. Então a gente vai mudando as nossas estratégias. Então eu entendo que a gente pode ter estratégias para todas as coisas, até mesmo para uma guerra, que é o que eu não gostaria. Mas qual situação que a gente enfrenta recorrentemente que a gente pode ter estratégias para saber como enfrentá-la?
Queria que você Como é falasse. você reagindo? Queria que você falasse um versículo bíblico que tenha apoiado você nessa decisão de voltar para o seu país e também quando retornar ao Bahrein. Eu tenho um versículo aqui que eu deixei anotado. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Tu conservarás em perfeita paz, então você vai ter paz. Essa paz que excede todo entendimento humano, são paz que não importa o que está acontecendo, mas você vai ter paz, porque que vem de Deus dá paz. E aquele que a gente entende qual é o seu propósito. Eu ainda entendo que meu propósito não acabou no Bahrein. Então, por isso que eu ainda vou voltar para lá. E eu espero dividir com vocês a respeito disso também. Porque eu confio em Deus. E eu sei que às vezes eu posso passar por situações difíceis, mas Ele estará comigo, não importa quando. O ponto é que a gente passará por aflições, mas Ele estará conosco. Eu estava tentando lembrar desse versículo também. Você poderia deixar suas redes sociais para que os nossos ouvintes possam acompanhar a sua vida? Claro. Meu Instagram é Priscila Gênio 1, Priscila com 2 L's, Gênio 1. E eu tenho um canal no YouTube que eu estou começando também, que eu gravei um devocional e agora estou gravando alguns vídeos referente a isso, de como se comportar, de como eu reagir, de como a gente lidar com as nossas emoções. E eu fiz uma série de 3 vídeos lá em cada passo. E espero que vocês possam estar lá e dividindo e me dizendo o que vocês acharam ou não. E no YouTube, então, é Priscila Gênio. Priscila Gênio. Priscila, muito obrigada por participar do nosso programa. Foi muito bom te receber aqui. Mas que pena que o nosso programa acabou. Mas você, ouvinte, não saia daí, porque depois do intervalo, vamos revelar o vencedor do nosso concurso cultural. Pois é, quem sabe quem vai ser o ganhador ou a ganhadora do livro Ativação, do e-book 15 Histórias para Mudar a Sua Vida. E eu queria dizer que eu, Dora Bomilcar, já me despeço com muitas e muitas saudades. A produção desse programa contou com a participação da Michele Gomes, da Karina, na mesa de som e no corte de câmeras, o Giovanni Henrique. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca. Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.